Papai querido, eu acredito que o Senhor já tem falado neste lugar, e eu acredito que o Senhor vai continuar falando, Pai amado. Mas eu quero te pedir em especial, Pai amado, fala aquilo que nós precisamos ouvir, Papai querido. Meu Deus, vem encontrar nossas vidas, Pai amado. Meu Deus, que o Senhor possa se manifestar de uma forma sobrenatural. Toma nas tuas mãos, Pai, a vida da tua serva, Papai querido, a qual o Senhor está aqui, Papai querido, com a incumbência de revelar a nós os teus segredos, Senhor. Usa a vida dela de uma forma sobrenatural, Pai. Toma a vida dela nas tuas mãos, Pai. Manifesta sobre ela, Papai querido, o teu querer e a tua vontade. Meu Deus, usa, Pai, com intrepidez, ousadia e discernimento, Pai amado. Meu Deus, é o que nós te pedimos, pelo que nós te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Receba a serva de Deus com as palmas para Jesus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir o tema da campanha. Glória a Deus, aleluias. Colossenses, no seu capítulo 1, no seu versículo de número 13, 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber da remissão dos seus pecados. A igreja pode se assentar. Glória a Deus, Deus é lindo. Ai, Deus é misericórdia. Pastor, como teve levante esse mês, meu Deus. Amados, não é fácil não estar aqui em cima desse altar. Mas quando o Senhor tem um propósito para falar com cada um, aparece levante. Mas eu aprendi com a minha pastora que o inimigo que se levanta, ele se levanta para cair. Porque nós somos servos do Senhor Jesus. E quando eu entendi isso, esse mês foi muito difícil para mim. Mas quando eu entendi, o Senhor falou assim: eu vou te usar para falar com pessoas naquela igreja, mas eu vou falar com você também. Eu falei, eita, agora eu entendi o mistério. Porque passa aqui primeiro para depois chegar aí. Não é fácil não. Deus é lindo. Eu vou falar um pouquinho aqui, vou ser breve, mas eu vou falar aquilo que é preciso, que o Senhor ministrou no meu coração. Eu vou falar um pouquinho aqui de Saulo, que antes da sua conversão ele chamava Saulo, mas chamava Paulo. Mas ele se apresentava como Saulo. Quem é Saulo? Saulo nasceu na cidade de Tarso e era um judeu da tribo de Benjamim. Olha isso. Conhecia alguma coisa, não é verdade? Mas Saulo, antes da sua conversão, ele era um homem ímpio, ele era um homem cruel, ele era um homem que matava, um homem que perseguia a igreja do Senhor. Mas como diz a palavra do Senhor, o Senhor ele está presente em todas as coisas. Saulo, um homem muito cruel, que se viu em direito de escolher perseguir a igreja do Senhor. Ele escolheu perseguir a igreja do Senhor. Mas além de escolher a igreja do Senhor, ele escolheu perseguir o Senhor. Porque a igreja de quem? A igreja do Senhor. Deus é o dono de tudo, todas as coisas. Porque o Senhor trabalha nas nossas vidas sem a gente nem perceber. Saulo, ele não era nem crente. E ele já era usado e nem sabia. Saulo, um homem muito cruel, vai perseguir a igreja do Senhor. Quando ele vai para Damasco para perseguir mais uma das igrejas, porque ele estava projetando algo para matar aquele povo. E ali tinha multidões, iam se crescendo as multidões, adoradores a Deus. E Paulo, ele tem um encontro. Deus chama por Paulo, Deus chama por ele, e ele escuta a voz do Senhor. Deus chama Paulo e fala: Saulo, Saulo. E ele diz assim: quem é? Ele resolve ouvir o que o Senhor fala para ele. A luz é tão forte que clareia
homem que mata, um homem cruel, um viciado, um alcoólatra. Não vale nada. Eu vou ir lá abençoar a vida daquele homem? Eu vou abençoar a vida daquela pessoa? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor escolhe aqueles que é improvável. Quem escolhe a minha e a sua vida não é eu, não é você, é o Senhor que escolhe. Ei, não adianta apontar a vida do irmão que está nas drogas. Não adianta apontar a vida do irmão que está na bebida, na alcoólatra. Não adianta apontar o viciado por pornografia ou por outras coisas. Não adianta apontar. Se o Senhor mandou fazer, faça. Porque quem escolhe o vaso é o Senhor, não é eu nem você. O Senhor mandou Ananias ir, Ananias foi, abençoou. E Paulo começou a enxergar. Paulo começou a enxergar. Daí em diante, ele resolveu escolher o Senhor. Ele escolheu o Deus que eu e você serve hoje, mas que muitas das vezes o trocamos por poucas coisas. Muitas das vezes nós fomos Judas, a qual o traiu na mesa. Mas o Senhor está aqui hoje para dizer que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se arrepender. Sabe por quê? Porque aquele que morreu na cruz do Carvalho, por mim, por sua vida, já entregou o seu sangue por mim, por você. Então ainda dá tempo, porque os seus pecados, a qual às vezes até você se culpa, o Senhor já lavou, já remiu com o sangue dele. Então para de se julgar. Comece a olhar para o alto. Escuta a voz do Senhor, os passos dele. Comece a ouvir a voz dele, porque ele nos guia o tempo todo. E às vezes nós fazemos coisas nas nossas vidas por escolha nossa. Não foi por falta que ele nos guiou, deixou de nos guiar, não. É por escolha nossa. É por escolha nossa. Jesus, tu és lindo, Senhor. Oh Deus lindo e fiel. Oh Deus lindo e fiel. Oh Senhor. O Senhor me trouxe aqui hoje para falar com o coração aquebrantado. O coração ao qual se culpa por pecados, pelo passado. Mas se Paulo fosse olhar para o passado dele, não fazia da metade das coisas que ele fez ao Senhor Jesus. Paulo sacrificou a sua vida depois que começou a seguir Jesus. Ele sacrificou a sua vida. Paulo foi parar até na cadeia por amor ao nome do Senhor. Porque Paulo entendeu o Deus que eu e você serve. Ele entendeu o Deus que eu e você serve e foi parar no cárcere. Olha isso. Porque a graça chega em todos os lugares. Porque a palavra do Senhor vai chegar em todos os lugares. Se tiver lugar que ainda não chegou, vai chegar. Porque a palavra diz que vai chegar. E todo joelho será dobrado a Ele. Então se a palavra ainda não chegou, ainda vai chegar. Nós somos salvos pela graça. Como a palavra diz, é pela graça. Mas não é de graça. Paulo precisou passar por um processo para se chegar a Deus. Paulo passou por um processo. Às vezes eu e você passamos por processos na nossa vida e achamos que é o fim. Mas não. O Senhor está fazendo a gente passar pelo processo para a gente ter valor. Às vezes, para a gente ter valor. Mas por que valor? Já viu aquela fruta? Uma fruta normal? Fruta. É tão baratinha uma fruta. Mas faz ela processada e vende ela para ver quanto que ela vai valer. Não é barato não. É mais caro. Porque o processo é dolorido. O processo é dolorido, mas passa. E o nome do Senhor é glorificado. Porque é o único digno de toda a honra e toda a glória é o Senhor. Não é eu nem você.
Senhor que nos escolhe. É o Senhor que nos torna vaso. E a hora que Ele quiser quebrar a gente, Ele quebra. Se o ego tiver demais e passando para você um ego que não é seu, vai quebrar. Porque você é vaso. Nós somos escolhidos do Senhor. E quem molda é Ele, não é eu nem você. Olha isso. Em nome de Jesus. Porque Deus é lindo e soberano. Em Atos fala muito sobre a vida de Paulo. Porque Paulo sofreu naquele caso. Paulo sofreu para se chegar a Deus. Mas ele teve uma escolha até o fim da vida. Porque ele morreu por Deus. A vida dele foi cefada. Mas ele teve a certeza que ele foi para a glória de Deus. Eu e você temos a certeza. Não podemos ter a certeza, mas nós podemos ter a oportunidade esta noite de se chegar mais próximo dele, a cada instante, a cada dia. Não é fácil, a caminhada não é fácil. Muitas das vezes a perseguição do nosso emprego, do nosso trabalho, é muito difícil essa perseguição. Muitas das vezes a gente passa mais tempo no serviço do que na nossa própria casa. E a perseguição é difícil, ela se levanta. Mas deixa eu falar algo do Senhor para você. Sabe aquele que se levanta? Se levanta. Às vezes o Senhor quer que você ore pela vida dele. O Senhor quer que você evangelize ele. Olha isso. Você evangeliza, igual a Ananias foi lá e abençoou a vida de Paulo. E aí? Como que eu e você vamos fazer? Não é fácil não. Um dia desse o Senhor falou, ora pela pessoa. Eu falei, meu Deus. Senhor, uma mentira. Pessoa mentirosa. Você está vendo a mentira? É mentira. Mentiroso. O Senhor vai lá, pede perdão, ora pela vida dela, fala com ela, do amor de Deus, fala pra ela. Eu falei, amém. Eu fui lá. Meu coração ficou mais tranquilo, mas eu fiquei, meu Deus. Porque é mentira, Senhor, não vou mentir, tá vendo a mentira? Não pode. Mas o Senhor falou, você vai. O Senhor nos usa para falar com aqueles que se levantou contra nossas vidas. E muitas das vezes a gente não entende por que eu levante. Mas às vezes até o Senhor que fez isso. Para quê? Para que você enxergue essa pessoa e ore por ela, fala com ela. Porque às vezes você passa batido, nem ora por ela. Passa, nem ora. Mas o Senhor faz você enxergar ela, que é para você orar, que é para você evangelizar, que é para você levar a palavra dele, para ser lançado a palavra dele. Porque eu e você somos escolhidos do Senhor. Somos escolhidos. Nós estamos aqui hoje para que nós possamos quebrar nosso coração, abrir nosso coração para Ele, porque Ele ainda nos escuta, porque ainda dá tempo, porque nós não sabemos o dia nem a hora que Ele pode voltar. A gente não sabe nem o dia nem a hora. Então, se você tiver que amar, ame. Se você tiver que perdoar, vai lá e perdoa. Se você tiver um irmão, você tem que ir lá e pedir perdão, peça. Alguém da família que você apontou, que você não dá nada. Aquela pessoa que às vezes você até trouxe a foto na mesa de oração, mas só trouxe e deixou, orou ali alguns dias, mas deixou lá. Porque você desistiu dela. Mas o Senhor me trouxe aqui para falar, não desiste não, porque eu não desisti de você. Ei, olha para trás, olha para o seu passado. O Senhor não desistiu de mim e de você. Então não desiste de você. Não desiste da pessoa que você colocou em oração um dia, mas hoje não ora mais. Não desiste. Olha como a palavra bate na gente, pastor. O Senhor falou que ia falar comigo nessa noite. Eu tenho uma irmã minha aqui. Está morando longe, mas eu desisti dela. Mas o Senhor fala comigo que eu tenho que falar com ela, mandar mensagem para ela e falar que Jesus ama ela. Porque eu desisti dela. Mas
longe, desisti. Mas olha como o Senhor é lindo. Ele trouxe para falar que não desista dela. O Senhor é tremendo. Por que não desista dela? Porque o Senhor não desistiu, porque eu tenho que desistir dela. Isso é muitas vezes nós, irmãos. Não desiste não. Porque aquele que fez a promessa é o Senhor, não é eu nem você. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Espírito Santo da verdade. Agora deixa eu ir na palavra a qual o Senhor gerou no coração da diaconisa. O Senhor é tremendo, Deus. Tu és maravilhoso. O Senhor é o nosso Redentor. Ele vive, irmãos. Ele vive, Ele é tremendo. Esses dias eu escutando louvor, eu sempre coloco em casa, eu sempre coloco. Ele usa até os nossos filhos. E eu ali falando com o Senhor, e o Senhor usou a aluna. Aí a aluna falou assim pra mim, repetindo: Jesus vive, mamãe. Olha isso, gente. Eu falei assim, filho, Ele vive. Ele é lindo, Ele vive. Sabia que Ele vive? Uma criança de 3 anos, usada pelo Espírito Santo, para lembrar que Ele vive, que nós temos que colocar nas mãos dEle toda a nossa ansiedade. Nós temos que colocar nas mãos dEle tudo aquilo que nós não conseguimos alcançar com nossas mãos. A gente tem que colocar tudo nas mãos dEle. Às vezes eu estou no lamaçal do pecado, eu só vou se voltar ao Senhor quando eu sentir no coração. Eu só vou se voltar ao Senhor, só vou adorar o Senhor, só vou se voltar quando eu sair do vício das drogas, ou quando eu sair do álcool, quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar cigarro, quando eu parar de fumar maconha, quando eu parar disso, quando eu parar daquilo. Ei, o Senhor está falando assim: eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para curar os doentes. Se você não aceitar Ele agora, como é que Ele vai agir na sua vida? Ele aceita Ele como seu eterno Salvador. E quem vai mudar, quem vai transformar é Ele. Não é eu nem você, é Ele. Porque tudo é por Ele. É para Ele, são todas as coisas. Aqui em Colossenses, na palavra, ó, eu vou ler de novo. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Olha isso. É nele, é por Ele, é para Ele. Foram criadas todas as coisas. Não é uma coisa, são todas as coisas. É tudo. É tudo. Então, por amor a Ele, entrega a Ele, fala com Ele. Ele está na casa. Ama Ele. Fala: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Ele ainda vive. Ele perdoa, irmão. Fala com Ele. Aí no 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Olha a carta de Paulo para a igreja de Colossos. Olha só a carta que ele escreveu. Sabe que ele escreveu essa carta? Porque ele tem experiência para contar, pastor. Ele tem experiência para contar. Ele tem experiência para falar com a igreja de Colossos se consertar. Ele tem experiência para falar para a igreja se consertar, para a igreja se voltar ao Senhor, porque para Ele são todas as coisas. E você tem que entregar para Ele, não é para mim. Então Paulo está falando aqui nessa carta: se há alguma coisa de errado que ainda te aflige e te afasta da graça do Senhor, ei, abra seu coração nesta noite. Abra seu coração nesta noite, porque Ele está na casa. Ele fala comigo e com você. Ele fala. Uma vez, eu no serviço, no meu outro serviço ali no Jardim de Abril, eu falei com o Senhor
minha gerente, e ela serva do Senhor, e ela falou, e eu conversando com ela, Deus falou comigo, e ela falou assim, pastor, mas Deus falou com você no banheiro? Falou. Mas como é que você escuta Deus falar assim? Ó, pastor, serva do Senhor. Ei, o Senhor fala. Abre o seu coração. Fala com Ele. Intimidade com Ele. Começa a ler a palavra. Não precisa ninguém falar, não. A melhor palavra revelada está aqui. É onde o inimigo quer nos tirar. Quando eu chego em casa, ele dá sono, da Netflix, da TikTok, dá um monte de coisas te apresento para você poder não ler a palavra e não ouvir a voz dele. E ela falou, mas você escuta mesmo? Eu falei, escuta. Pega na intimidade com ele, comece a falar com ele, abre seu coração para ele e fala. Você vai entender que é a voz dele. Mas basta você entender. Basta você abrir o coração e você entender se realmente você vai querer servir esse Deus ou vai querer ficar no lamaçal do pecado. Mas eu quero dizer que primeiro o Senhor vai trabalhar em você. Sabe por quê? Deus quer te usar. Mas Ele vai trabalhar em você, vai moldar você para quê? Para que você trabalhe para Ele. Ele vai trabalhar em você, Ele vai trabalhar em mim, para depois que eu ser moldada, eu buscar almas para Ele, eu falar do amor dEle. Para quê? Para chegar mais longe a palavra dEle, para que os joelhos sejam dobrados para Ele, por Ele e para Ele. Não é para mim nem para você, porque toda a glória é para Ele. E que a graça seja derramada na minha e na sua vida. Abre seu coração, e você é escolhido, você é vaso escolhido. Creia que Ele já entregou para você. Tira a venda dos seus olhos hoje. Tira a venda dos seus olhos hoje. Queira ser curado. Queira ser curado igual Paulo foi curado. Queira ser curado. Queira ser transformado igual Ele quis ser transformado. Queira ouvir a voz do Senhor e obedecer aquilo que o Senhor está falando. Ai, Luana, mas é tão difícil sair do pecado. Eu só vou aceitar Ele. Eu só vou aceitar Ele quando eu sair desse vício. Olha, o Senhor está batendo muito forte nisso. Meu Deus. Eu só vou aceitar Ele quando eu largar o cigarro, quando eu largar o que eu tenho de largar. Não, não faça isso não. Ele está aqui hoje. Aceita Ele hoje. Fala com Ele hoje. Ele está às portas, fala com Ele hoje, irmão. Fala com Ele hoje. Sabe por quê? Está à porta mesmo. Em Apocalipse 3, no seu versículo de número 20, vai dizer: eis que estou à porta e bato. Oh Deus. Eis que estou à porta e bato. Você vai abrir a porta para Ele hoje? Se alguém ouvir a minha voz, Ele cearei. Olha isso. Escuta a voz dele hoje. Ele está às portas. Ouça a voz dele, permita que ele entre. Porque quem vai lavar e remir, quem vai ter que transformar, quem vai mudar o caminho, quem vai mudar o caminho onde você pisa a ponta dos seus pés, é Ele. Quem vai tirar dessa roda da amizade é Ele. Ei, esse lugar que não é para você, quem vai tirar é Ele. Acalma o seu coração. Só aceita, só obedece Ele. Só escuta a voz dele nesta noite. Porque tudo é por Ele, é para Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu encerro aqui hoje dizendo que o Senhor está às portas. Que a tua graça está sobre este lugar. Eu encerro essa noite te dizendo que tem mais uma oportunidade para mim e para você. Glória! Eu encerro esta noite te dizendo que ainda dá tempo. Olha, querido, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Talvez a sua oportunidade você já
sua que você ainda não pediu. Você ainda está com o coração apertado, com perdão que não foi lançado, ou com algo que o Senhor falou para você entregar e você ainda não entregou. Ei, ouça a voz dele. Deixa ele guiar os seus caminhos, a tua vida. Para de querer fazer do teu jeito. Não. Comece a escutar. Obedece a ele. E você vai começar a entender aonde pisar a ponta dos seus pés. Aonde é o caminho que você deve andar. Aonde é o caminho que você deve evangelizar. Aquele levante que veio, parece que vai derrubar tudo. Ei, calma. Ele vai te moldar. Ele vai te transformar. É um processo, não precisa ser passado. Não larga tudo, não. Calma o coração. Ele está na casa. Mas se eu sair daqui e virar as costas, eu vou para minha casa, acabou tudo? Não, ele vai com você. Ei, ele vai lá na sua casa, ele transforma o seu lar todinho. Acalma o coração. Ah, mas o meu filho, a minha filha. Ah, mas o meu parente, calma. Ele vai chegar lá também. Ei, calma. Entrega só o coração, a sua vida a ele hoje. Lá ele vai chegar, se acalma. Ele vai te mostrar o caminho. Como é que você vai falar com o seu filho, com a sua filha, com o seu irmão, com o seu marido. Ele vai falar. Só dá ouvidos a ele. Escute a ele. Tira um tempo para ele. Um tempo de qualidade. Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar a orar. Ah, mas eu não sei orar. Ele vai te ensinar a orar. Sabe essa Bíblia aqui? A palavra? Ele te ensina. Sabe Salmos? Olha em Salmos. Não sei orar. Abre o Salmo, olha em Salmo. Ele te ensina. Ele te ensina a orar, ele te ensina a clamar. Ele te ensina a amar o amiguinho do lado. Ele te ensina a amar o inimigo que se levantou para te derrubar. Ele te ensina a amar. Ele te ensina todas as coisas. Basta você querer abrir o coração para ele. Porque a cruz do Calvário, ele já se entregou por mim e por você. Ele já se entregou, ele já pagou os pecados. Ele já se entregou e ele está na casa hoje dizendo: abre o teu coração, me deixa entrar. Aleluia. Agradeço a oportunidade que os pastores me deu. Deus é lindo o tempo todo. E eu creio que o Senhor falou muito comigo essa noite. E eu vou passar a falar com minha irmã. Vou entregar aquilo que o Senhor quer que eu entregue a ela. Porque Deus sabe de todas as coisas. Eu pensei em desistir, Fabinha. Eu pensei em desistir de vir falar. Mas o Senhor falou assim: eu vou falar com alguém naquela noite, vou falar com pessoas, mas eu vou falar com você. É preciso. E eu estou aqui pela graça do Senhor. Não é pela minha força, não. Não é pela minha força, não. Mas é pela graça dele, é por ele, é para ele. Amém? Entrega a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.